Começando então, vou voltar aqui, falando sobre o ano de 2026, o cenário de 2026. 2026 é um ano que tem muitos feriados, muitos movimentos que chamam a atenção, e é muito importante a gente lembrar que onde está a atenção, está o dinheiro. Vocês concordam comigo? Quem tem atenção hoje nas redes sociais, tem dinheiro. Então, se tu não está conseguindo prender a atenção do teu cliente na tua rede social por falta de constância, por não saber o que postar, por não saber como falar, tu vai ter cada vez menos pedidos de orçamento, porque tá cada vez mais caro, tá entregando menos, consecutivamente, se não tem pedido de orçamento, não tem venda. Né? Se não tem constância, se não tá detendo da atenção ali, vai piorar nas vendas. Mas assim, não para vocês que estão aqui, né? Porque a gente vai aprender hoje realmente como trazer isso de uma forma leve. O conteúdo, ele não pode ser uma coisa difícil de fazer. Por quê? Porque se for difícil de fazer, a gente não vai querer fazer. Primeiro ponto. Né? Eu acredito muito nisso, que o conteúdo ele precisa ser algo prático. E claro que quanto mais tu pratica, melhor tu vai ficando nisso. Vocês já produzem conteúdo, gurias? Com que frequência? Me coloquem aqui. Vocês fazem quantas vezes por semana? A maior dificuldade é stories, é feed, é fazer reels? Porque, assim, eu sei que o conteúdo do fotógrafo é foto, né? Mas existem várias outras formas da gente vender usando o conteúdo. Qual que é a facilidade maior? Qual que é a dificuldade? Feed é a maior dificuldade. Reels, inclusive. Perfeito. A gente vai falar, inclusive, eu estava com algumas coisas aqui em mente. Um dos pontos, inclusive, é sobre a questão da viralização, né? A gente fica muito apegado ao viralizar. Vocês têm isso também? Tipo, ai, meus posts estão flopando. Ou não? Ou já desapegaram disso? Que bom, Duda. Realmente, porque o conteúdo... Perfeito. Ah, muito bom. Fotógrafos, né? A gente precisa realmente ter um senso estético. O senso estético, ele é importante para vender o nosso trabalho. Afinal, a gente trabalha com imagem, né? Então, toda e qualquer área que trabalha com imagem vai precisar de um senso estético mais refinado. Mas, exatamente, o objetivo do conteúdo, ele não é viralizar, né? O viralizar, inclusive, se tu viraliza de uma forma errada, tu atrai um público que só suja o teu algoritmo ali, então vai prejudicar. O objetivo do conteúdo é trazer profundidade, elevar nível de consciência, conectar e vender. Então, a gente vai trazer esses pilares hoje de como fazer isso, porque muitas vezes tu tá ali recebendo no teu direct, no teu WhatsApp, clientes que te comparam com outros profissionais, acham sempre que o teu preço tá caro, não voltam, não te respondem, não te valorizam, ou até mesmo assim, sabe aquela coisa de olhar para outros fotógrafos e pensar, nossa, como é que o fotógrafo consegue dar o feedback? Por que as clientes do fotógrafo estão sempre ali elogiando? Então, parece que assim, pede para pagar para ele, sabe? Quase implora, assim. Inclusive, assim, a gente vai aprender a trazer bons feedbacks, porque o feedback é um dos pontos que vende muito no nosso trabalho. Vocês pedem feedback para cliente? Se vocês pedem, como que vocês pedem esse feedback? Vão interagindo aqui comigo, tá? Esse é um dos pontos importantes para a gente conseguir manter, que não seja uma coisa que só eu estou aqui falando. Carla, Bruna, Emily, Eduarda, deixa eu ver. Peço e esqueço de postar. Muito bom, muito bom. Eu não peço feedback, eu recebo como uma troca, sabe? Se quiser, posso explicar melhor. Eu quero, Bruno. Se quiser abrir o áudio e falar. Beleza, então. Desculpa não abrir minha câmera hoje. É que, ai, vou ser bem franca, tá um calorão e eu não me preparei direito e eu não aguento mais esse calor, mas é isso, vamos suportando. Então, como é que funciona? Geralmente eu faço uma entrega de qualidade com PDF, mando uma mensagem assim do meu coração para a pessoa, faço várias coisas relacionadas à minha experiência e é quase muito difícil eu não receber um feedback depois disso, sabe? Então, geralmente eu não peço esse feedback, é uma coisa que vem natural
como se fosse uma resposta, sabe? Como se fosse uma troca, aquela coisa. Eu te entreguei, ela entrega de volta, assim. É muito difícil não receber um feedback. Perfeita, perfeita. Mas esse feedback, ele tá vendendo o teu trabalho? Ele podia estar vendendo mais, realmente. Mas geralmente eu gosto de postar assim, no que eu recebo, assim, mando prévia, já recebo feedback, já lanço, entende? Eu vou trazer esse ponto também do feedback, porque o que que acontece? Quando a gente pede de uma forma intencional, tu consegue ter um feedback que vai te ajudar a vender. Só que a gente precisa ter uma mentalidade de vendedor. Quem aqui tem dificuldade em vender? Eu. Tá, vamos começar por aqui. Vamos lá, meninas. Já está gravando a nossa aula, vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, conteúdo que vende. Esse é nosso objetivo. Não é somente fazer conteúdo por fazer, né? Ninguém aqui, eu acho, pelo menos, é produtor de conteúdo. A gente é fotógrafo, né? Vocês concordam comigo? Como fotógrafos, para que a gente possa vender o nosso serviço, a gente precisa produzir um conteúdo que vende por nós. Quem eu sou, né? Acho que a maior parte aqui, na realidade, já me acompanha um pouco, mas vou trazer aqui resumidamente. Tem até alguns pontos que eu não comentava antes, né? Mas eu tenho 28 anos, eu já estou na fotografia há 5 anos, e eu também tive 5 anos antes disso com vendas. Então, durante muito tempo, eu demorei, inclusive, para entender o quanto esse tempo com vendas me ajudou a crescer rápido dentro da fotografia. Eu atendo em São Paulo, atendo em Porto Alegre. Hoje, assim, São Paulo tá quase a minha primeira casa, não tá mais nem segunda casa, assim, porque eu fico um tempo aqui em Porto Alegre e depois eu tô em São Paulo. Agora, a próxima a gente vai ficar 20 dias para lá e 10 dias em Porto Alegre. Então, adoro São Paulo, adoro viajar, né? Acho que todo fotógrafo, eu acredito que tem um pouquinho disso, né? Não sei se todo, mas eu, pelo menos, comecei na fotografia para poder viajar, me leva para os lugares. E eu já abri também agenda em Portugal, foi muito legal. Eu estava indo já para a Itália e aí acabei recebendo pedidos de orçamento lá. Isso aumentou assim muito a minha percepção de valor, tanto pelo meu público quanto por mim mesma, né? Além disso, eu também tenho mais de 3 milhões de visualizações no Pinterest todos os meses. É um dos pontos que eu não coloquei aqui, mas o Pinterest me traz cliente, gente, não é só visualização, traz cliente real. Já faturei, então, aí 50 mil no mês, um marco, né? A média é acima de 40 mil, então foi por conta disso que eu vi que eu já tinha uma autoridade dentro da área para poder auxiliar outras pessoas também através do meu conhecimento. E meu objetivo é esse, tá? Que vocês todas que estão aqui hoje consigam tirar o máximo de proveito possível para já começar o ano vendendo e trazendo essa mentalidade de um conteúdo que realmente vende. Vamos lá. O que hoje está te impedindo de vender? É muito importante a gente começar com esse ponto da mentalidade. Porque, inclusive eu, tá? Trabalhei anos com vendas. No início, a minha maior dificuldade era vender. Acredita? E eu demorei, assim, um tempo para entender por que eu vendia tão bem dentro da empresa que eu estava, vendendo o serviço de outra pessoa, vendendo, né, a marca de outra pessoa, mas a minha marca eu tinha tanta dificuldade de vender. E aí vem 2 pontos. É muito o fato de que eu vou ter que vender a mim mesma, e aí tem muito uma coisa de alto valor. Qual é o valor que eu dou para mim mesma? Quanto eu me vejo como boa dentro da minha área, como merecedora de ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ter mais autoridade, ocupar o espaço que eu mereço dentro do mercado. Então, a minha percepção de valor ela era muito baixa. Eu comecei cobrando R$ 200. E não vendia. Pior de tudo, não vendia. Tava quase implorando. No início eu fazia até o que chamam de inversão de risco. E fazia muito. Por quê? Porque eu saí de um negócio onde eu já tinha uma estabilidade financeira e fui para fotografia achando que era só fazer foto bonita que eu ia vender. E aí foi onde eu me deparei com uma triste realidade, que não é foto bonita que vende. Porque não quer dizer que a foto não tenha que ser bonita, tá?
Eu acho que a foto bonita, ela é o mínimo que a gente precisa entregar para o nosso cliente. Vamos lá, começando por crenças. Eu não acho que ninguém aqui, que eu não tenha fotografia melhor do que ninguém aqui, esteticamente falando, tá? Todas têm uma fotografia muito bonita, isso foi uma das coisas que eu olhei e eu fiquei, assim, extremamente chocada, porque não é falta de qualidade, não é falta de senso estético, não é falta de fotografia. E o que eu vejo que me fez chegar onde eu tô hoje não foi a fotografia, né? É óbvio que eu tenho os meus gostos, eu gosto da fotografia que eu faço, não é nada disso. Eu amo o senso estético que eu trago, porém, esse não é o meu maior diferencial como fotógrafo, né? Eu tenho outros diferenciais, que é o fato de gerar conexão com as pessoas, o ler as pessoas, o ter, enfim, toda a experiência e outros pontos que a gente vai abordar um pouco aqui, tá? Então, o segundo ponto é acreditar que vender é feio. Quem que se sente culpada quando pensa em vender? Quem que sentiu algum desconforto vendo os meus stories hoje falando de vendas? Quero saber. Me responda. Deixa eu ver. A Eduarda tá, deixa eu ver. Alphaville tem sim, mas eu acabo atendendo muito mais em São Paulo mesmo, na capital. Eu vou para Alphaville mais por conta das mentorias mesmo, que eu tenho lá. É que eu sou mentorada, no caso. Vocês sentiram algum desconforto vendo a parte de eu falando sobre vendas? Não? Então, tranquilo. Vamos, um ponto a menos, né? A gente tem muito essa mentalidade que vender é feio. A gente só quer fotografar. Não só quer ser fotógrafo. Uai, não. Eu lembro que eu tinha não, né? Tem um amigo que ele falava assim, primeiro de tudo que ele é fotógrafo há mais de 10 anos. E ele não fazia nem 10 mil reais no mês. Ele tem uma fotografia muito melhor do que a minha. E tanto que eu falava para ele, amigo, me ensina. Ele me ensinava várias coisas de fotografia, eu ensinava várias coisas de venda para ele, de negócios para ele. E aí ele falava assim, amiga, até eu te conhecer, eu não sabia que era possível um fotógrafo faturar o que fatura. Primeiro ponto. Sendo fotógrafo, vendendo fotografia. A gente não está falando de vendendo mentoria, estou falando de faturamento de fotografia. E outro ponto foi que ele trouxe, além disso, que ele só queria fotografar. Tanto que ele falava para minha amiga, aumenta a tua empresa e me contrata como teu fotógrafo. Não que tenha algo errado nisso, né? Não tem nada de errado. Contanto que tu entenda o teu jogo, né? Qual é o jogo que tu quer jogar? Então, tu quer crescer dentro do teu negócio, tu quer faturar mais, tu quer ter mais independência financeira, tu quer ter mais autoridade, reconhecimento, ou tu quer permanecer no lugar que tu tá, ou trabalhar para outros fotógrafos. O que tu quer? Tendo clareza do que tu quer, aí tu direciona os teus próximos passos. Ninguém tem que querer ser o melhor dentro da fotografia, faturar mais dentro da fotografia. São escolhas, né? Vergonha na hora de se posicionar. Gente, assim, é muito incrível isso. Inclusive, eu mesma passei muito por isso. Eu tô falando agora que eu passei levei muito na cara também, né? Que eu falo, porque teve momentos, assim, até que eu tava dando palestra já e eu não conseguia me valorizar e falar, me posicionar como uma pessoa que tinha autoridade e que estava sendo convidada para dar palestra. Né? Então, a gente tem até vergonha de mostrar os nossos marcos. Tenho vergonha de falar que eu sou requisitada, tenho vergonha de falar quanto eu cobro, tenho vergonha de se posicionar. Falta de clareza, procrastinação. E assim, ó, até hoje eu enfrento isso. Até hoje eu enfrento isso. Volta e meia eu vejo assim, eu quero produzir conteúdo. Gente, o que eu gosto, eu gosto mais de produzir conteúdo. Vocês não gostam? Pelo que eu vejo aqui, deixa eu ver, a Raíssa falou, não tem esse desconforto na hora da venda, de apresentar os valores. O que me trava, às vezes, é para entender o que a pessoa está buscando através das fotos, como direcionar. Tá. Raíssa, perfeito, tá? Deixa eu te responder aqui. Com o que tu trouxe. Esse é um ponto... Zero desconforto, fiquei encantada. Ai, que linda, Amy. Tá, então, sobre esse ponto que tu trouxe, é importante a gente fazer uma pesquisa sobre o nosso público. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Falar com o nosso cliente, perguntar coisas para o nosso cliente. Só conversando com o nosso público é que a gente entende o que ele está buscando. Porque aquilo que tu acha que ele está buscando não necessariamente é o que ele está buscando, e entender ele é muito importante para a gente vender mais, tá? Então a gente vai falar sobre isso.
Vem comigo. Comparação constante e falta de confiança. Tá? Vamos passar, então, agora para o próximo. Por onde a gente começa? Então, a gente vai ter que... Vocês, inclusive, separaram o que eu pedi? Quais foram os melhores posts? Sim, sim. Pois é nesse entendimento mesmo que eu preciso me aprofundar. Raíssa, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou trazer, assim, um ouro aqui. Aproveitem, anotem, porque, assim, o quanto eu gostaria de ter aprendido tudo isso de forma gratuita, vocês estão tentando de forma gratuita. E que, assim, me fez vender muito, entender as pessoas, né? Vamos lá. A gente vai começar, então, pela mentalidade. Ajustou a mentalidade? Ajustou que vender é bom, que para conquistar os teus sonhos. Muito bom, Raíssa. Que bom que vocês gostaram. Sim, eu tô obstinada a entregar o melhor. 2026 é o melhor ano da minha vida em todas as áreas. Né? Então, gente, o tanto de coisa que eu fiz hoje, para eu chegar aqui, eu não parei um minuto hoje. Até cardio eu fiz enquanto eu estava fazendo outras coisas. Então, assim, realmente de não perder tempo, porque tempo é dinheiro e a gente, todas que estão aqui são novas. Vocês têm uma câmera na mão, que é uma coisa assim que na era de produção de conteúdo é que as pessoas mais querem. Vocês sabem usar a câmera, sabe? Vocês têm senso estético. Então, assim, falta saber se vender, falta saber colocar isso no mundo. E lembrar que dinheiro não é a nota, é o teu sonho, sabe? Coloca um nome nesse dinheiro. O que eu quero com esse dinheiro? Por que eu quero faturar 10 mil reais no mês? Eu quero faturar 10 mil reais no mês, assim, guria, sério, a partir do momento que eu comecei a colocar isso, você pode achar uma coisa idiota, pode já ter ouvido várias vezes, inclusive isso é um ponto muito importante. Esvaziar, né? Porque às vezes a gente vem tão cheio de coisa que tu não dá bola para coisas que são simples, mas que vão mudar tudo dentro de ti. Eu comecei a colocar nome, sabe por quê? Porque eu tinha até medo de colocar, que eu queria uma R6 Mark II, porque eu achava muito caro. Lá em 2022, falava, não, uma R6 Mark II é muito caro, não vou colocar que eu quero isso. Aí, eis que hoje eu tenho ela, eu tenho mais uma RP, eu tenho a lente dos meus sonhos, que é 2470, eu tenho mais uma outra câmera que eu tô filmando aqui, tem notebook, tem todos os equipamentos, ao ponto de eu dizer assim, não vou mais investir em equipamento. Deu, tá bom. Coloca nome para os teus sonhos. Quando tu coloca nome, tu tá falando, ó, Deus, esse daqui que eu tô querendo, tá? E aí tu vai te motivar também. Organização para os conteúdos. A gente precisa ter organização. Hoje, inclusive, de manhã, vou contar para vocês, eu acordei muito cedo, fiz assim um monte de coisa. E uma das coisas que eu fiz foi planejar os conteúdos para as 2 próximas semanas. Qual é o meu objetivo? O que eu quero construir na mente da minha audiência? Então, isso daí vem a organização e a intenção. Organizei o que eu quero construir, né? Organizei ali os materiais, inclusive a gente precisa das fotos, a gente precisa dos vídeos. Se tu não tem isso na palma da tua mão para te postar, tu não posta. E aí, se tu não posta, tu não tem resultado, né? E fica só no plano da imaginação. Então, a gente precisa planejar e executar, tá? Intenção. Se você não tiver intenção de vender, você não vai vender. Fato. Vai ficar só postando foto. Vai postar foto, ai, que linda, passo fixo para a próxima. Passo cartão para outra. Só acha bonito o teu trabalho, não te paga. Tá? Então, assim, tenha a intenção de vender. Vender, vamos lá, uma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês, não esqueçam mais. Vender é ajudar o cliente a comprar. A partir do momento, porque assim, ó, pensa comigo. Se tu tá vendendo só para pessoas que estão chegando no teu WhatsApp, estão chegando no teu direct, é porque ele quer comprar de ti. Algum interesse ele tem. Gente, por favor, a pessoa te mandou uma mensagem, algum interesse ela tem. O que tu precisa fazer? Precisa entender o que ela tá querendo. Como que eu vou ajudar essa pessoa? O que ela quer? Ela quer uma estratégia de imagem? Ou não, ela só quer umas fotinho? O que ela quer? Qual que é o momento dela? O que ela tá precisando? Tá? Então, tu vai construir essa linha de pensamento com ela. Então, as perguntas. Alguém aqui tem script de vendas? Só vou perguntar, a gente não vai entrar nisso hoje não, tá? Não tem script de vendas. É tudo assim no feeling.
A Amy tem, a Bruna tem, tá. É importante até para quando a gente quer terceirizar, né. Eu já ajustei milhares de vezes o script de vendas. Vamos lá. O objetivo dessa aula é ser prática, como eu falei. Então, você precisa parar, segurar ali, pegar os 3 melhores posts. Analisa o que deu certo nesse post. Analisa quantidade de salvos, analisa o que tu fez ali. Tu foi um carrossel? Nesse carrossel tinha vídeo ou era só foto? Quem era a cliente? Como que ela era? Traz informações da cliente, traz informações, analise o porquê que aquele post performou bem. A partir do momento que tu analisou, tu pegou assim, ó. Esse tempo atrás, inclusive, gente, olha só, tinha um Reels que era 5 sinais que a sua imagem está passando a percepção errada. Tinha alcançado mais de 1.000 curtidas, eu não tinha visto. Fazia tempo. E aí, eu, em vez de estar repetindo aquilo, eu estava fazendo novos, com outras temáticas. Sendo que tu já tem ali um que deu certo. Por que tu não pega aquele que deu certo e replica? Faz mais vezes. O padrão, analisa o padrão, replica, tá? E aí pega 3 ensaios para postar. Eu vou mostrar o que a gente vai fazer depois, tá? Primeiro ponto, como que a gente vai vender melhor? Fazendo uma pesquisa de público. E aí, tem algo aqui, gente, que vai mudar a forma de vocês pensar em conteúdo. Que são os 3Ds do cliente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Tá. Emily, sim. Tá. E tu tá conseguindo usar, Emily, nos teus conteúdos? A gente tem muita dificuldade, assim, o que eu posso, sobre o que eu falo para vender. Tá aqui o segredo. Isso aí, vamos lá. Então, a gente vai colocar em prática. Dificuldade. Qual é a dificuldade do teu público? Ele tem dificuldade em postar conteúdo? As fotos vão ajudar ele a postar conteúdo, não vão? Tá. Ele tem dificuldade em se olhar no espelho e se sentir bonita? O ensaio pode ajudar nisso, não pode? Para cada dificuldade, tu vai mapear uma solução que o teu negócio traz. Ficou claro? Primeiro o chá, depois uma coca. Preciso do feedback de vocês também, tá? Para entender se tá ficando claro. Tá. O que tu não entendeu, Fubi? Não. Tu não vai perguntar isso pro teu cliente, tá? O que tu vai fazer? Vamos lá, tu tá no ensaio com a tua cliente. O que eu faço, tá? Eu tô no ensaio com a minha cliente, eu converso muito. Eu não vou lá só pra fotografar. Fotografar é o que eu menos faço, converso muito. E aí, eu tô ali conversando com ela e tal, daí eu começo a perguntar, e aí, Fabi, como é que tu se sente em fazer ensaio? Aí tu fala, ai, sabe que eu não me gosto muito, eu já tentei fazer, e aí no dia a dia, guria, eu não consigo postar meus conteúdos. Aí ela começa a me falar. Aí eu começo, tá, peraí, ela tá com uma dificuldade de postar conteúdo porque ela não se gosta nas fotos. E se eu ajudasse, né? O que o meu trabalho resolve? Aí eu vejo a dificuldade que ela tem e vejo como o meu trabalho pode resolver isso. A dificuldade é uma ação do dia a dia. O que no dia a dia se torna uma dificuldade por ela não ter a minha solução, tá? A dor, o que ela sente? O que ela sente? É individual, mas nenhuma experiência ela é individual, né? Acaba que as experiências são muito parecidas e quando tu tem um público-alvo, tu entende o teu público, tu vai começar a mapear para ele. Então, assim, tem clientes minhas, assim, raros casos,
10%, que não tem nenhum problema em fazer foto, mas a maior parte tem. Por quê? Porque, como que eu sei? Porque eu parei para analisar, tá? Dor. O que que ela tá sentindo por não resolver isso? Então, ela tá se sentindo insegura, ela tá com dificuldade de se posicionar, ela tá com dificuldade de cobrar mais caro. Essa é a dor. É o que dói na gente, né? Então a gente precisa. Quem aqui faz foto de si com frequência? Vocês vivem a experiência de ser fotografadas também? Feitas. Se colocar no lugar do cliente, gente, é o que me faz vender muito também. Porque toda vez que eu vou pro outro lado da câmera, eu sei que o meu cliente está passando, que ele está sentindo, que ele possivelmente está, né? Óbvio que as pessoas são únicas, mas eu vou entender um pouco mais dele, tá? E o desejo, como ela quer se sentir? Ela quer se sentir fotogênica, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir valorizada. Quem entender esses 3 Ds já vai sair daqui faturando mais. Se tu começar a mapear isso, tenha isso mapeado. Vamos lá. Clareza e emoção. O cliente ele não compra pela razão. Ele justifica na razão, mas ele compra pela emoção, né? Qual é a emoção que você está despertando através dos seus conteúdos no teu cliente? Alguém sabe dizer? De emoção? Emoção de desespero? É importante, gente. Essa parte da emoção. O que que é emoção, né? Como tu faz ele sentir? Uhum. Urgência é um sentimento, né? Storytelling, tá. A gente vai trazer um pouquinho sobre isso também. Como a gente está trazendo conteúdo que vende, tem muitas camadas nisso, né? Mas aí, esse conteúdo ele está existindo. A pessoa precisa se sentir nesse lugar. Vocês viram o storytelling que eu fiz hoje? Sobre um ponto, né? Não são todos os meus clientes que têm isso, mas muitas falam assim: ai, Sabrina, eu acho que eu não posso ser eu no meu Instagram, não posso ser divertida, porque isso vai fazer eu perder minha credibilidade. Aí eu fui lá e peguei o quê? Uma dor dela, ela me falou, eu peguei a dor dela, transformei aquilo em um conteúdo, trazendo o quê? O meu posicionamento em relação àquilo. O que eu acredito. Quem concordar comigo se aproxima, quem não concordar se afasta. Nicho de pet. Tenho falado bastante sobre a diferença de tempo deles pro nosso. Boa, Emily. Isso aí. Olha só, eu tenho 3 gatinhas, tá? 2 bebês. Então, ali no sofá, inclusive. Quando tu mapeia quando tu faz esse mapa, né, de quem é o meu cliente ideal, por exemplo, eu sei que a maior parte das minhas clientes são casadas ou têm filhos. O público que eu atingo, o público que eu falo é esse, tá? Eu, por exemplo, eu tenho o Pedrinho de 6 anos, né? Sou casada, tenho 3 gatos. Se tu me trouxer um storytelling sobre que envolva criança e envolva gato, pronto, entendeu? Para mim. Se tu contar uma história o cliente ele precisa se ver ali. Né? Tu contou da história do fulano lá que eles adotaram os gatinhos e que a criança é pegada no gatinho. Ah, eu vou me ver ali, eu vou dizer, quero, meu Deus, o Pedro vai surtar com as fotos, vai amar, vai ser divertido. O cliente, ele precisa se ver ali. Tá fazendo sentido? Perfeito. Outro ponto. Para que o teu conteúdo existe? Qual é o motivo dele? Peraí. Storytelling, a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Porque storytelling tem muita coisa, gente. É. Nossa, gurias, se eu falar para vocês que eu fiz aquele storytelling hoje, 15 minutos, bloco de notas, 15 minutos.
Bora, tá? Ó, já vão pedindo que a gente vai fazer uma próxima aula. Storytelling, perfeito. Vamos lá. Por que esse conteúdo existe? Existe conteúdo só de venda? Existe. Claro, a gente não precisa fazer só uma coisa, tá? Eu gosto de misturar, mas é importante a gente entender os princípios. Fabi, eu demorava mais de 3 horas, 4 horas para fazer uma narrativa. Muito, gente, muito. Com isso daqui, eu comecei a fazer em 15, 20 minutos. Escrevo tudo, depois eu pego as fotos e vou colocando. Tá? Vamos lá. Qual o objetivo? É vender? É educar? Elevar o nível de consciência? Para elevar o nível de consciência, você precisa saber qual que é a consciência que o teu público tem, né? Porque às vezes a gente já tá lá, eu já entendo, por exemplo, eu sou fotógrafa de posicionamento, marca pessoal, empreendedoras. Eu sei que ela precisa de uma foto boa. Eu sei que quando o cliente dela entra no Instagram dela, ele olha para ela e diz assim, barata. Eu sei. A minha cliente não sabe. A minha cliente acha que tá tudo certo com a foto dela. Entende? Às vezes a gente acha que a nossa consciência é a mesma consciência que o nosso público tem. E muitas vezes não é. A maior parte das vezes não é. O que a gente faz para elevar o nível de consciência dela? Não fala, ô, tua foto tá feia, tu precisa trocar. Não, a gente não fala isso. Assim ela vai te odiar, né? Então, como que tu fala isso? Tu vai ter que ser sutil, tu vai ter que ser... Tu já parou para perceber como no mercado tão saturado, se a gente tá igual todo mundo, a gente passa despercebido? Você já parou para pensar? Talvez faça sentido. Por quê? Porque eu não tô acusando ela. Ninguém gosta de ser acusado. Se eu chegar aqui e falar para você, porque não sei que não tá vendendo, porque tu não tá produzindo conteúdo, vai produzir conteúdo. Pronto. Acabou nossa amizade, ninguém mais vai gostar de mim. Vão tudo me excluir do Instagram. Não tem como, a gente tem que elevar o nível de consciência. Tá. Bruna, boa isso que tu trouxe. Elevar o nível de consciência das minhas clientes que estão com o mesmo ensaio há anos. Pergunta para ela, tu é a mesma de antes? Tu tá cobrando mais do que tu cobrava 3 anos atrás? Então tua foto não devia estar mesmo, mesmo. Né? Vamos lá. Primeiro ponto, educação. É onde a gente vai levar ela do ponto A para o ponto B. Ensinar algo que tenha valor para ela. Como que a gente vai saber? Sabendo que tem valor para ela, né? A gente vai perguntar para ela o que tem valor para ela. Para ela quem? Para cliente que já comprou, tá? A cliente que já comprou. Para a gente poder falar com as que não compraram ainda. Porque quando tu tem um público ideal, por isso que, gente, nichar, escrever público-alvo, ter persona definido, tudo isso ajuda muito, porque tu sabe com quem tu tá falando. Se tu tá, por exemplo, eu teve uma época que eu fotografei família, isso era até uma coisa que eu queria trazer, que muita gente me fala assim, Sabrina, porque é muito fácil faturar o que fatura hoje vendendo posicionamento. Mas, gente, eu já vendia 15, 20 mil quando eu fotografava família. Eu só tô fotografando família e tô falando que é difícil fotografar família. Se tu souber contar uma boa narrativa, meu amor, tu faz dinheiro em qualquer lugar, em qualquer nicho. Eu fui para posicionamento porque eu me identifico. Sou empresária desde sempre, fui me identificando cada vez mais. Eu sabia que eu podia agregar ali, fui para essa área. Mas tu pode fazer dinheiro em qualquer área, isso não é desculpa. Né? Mostrar sua autoridade. Como é que tu mostra a autoridade? Mostrando que tu sabe o que tu tá fazendo. Gente, eu lembro até hoje que vocês devem conhecer o Rodrigo Passarelli. Eu paguei uma mentoria para ele só para ele me dar ali no meio. Ele falou bem assim para mim, Sabrina, tá, tu é especialista, mas no teu Instagram não tá aparecendo nada disso. Eu, nossa, te paguei 4 mil reais para me falar isso. E como foi essa transição sua de família para posicionamento? Vamos lá, eu comecei a fotografar posicionamento em março de 2022. Em dezembro de 2022, eu estava com 20 ensaios de Natal e 20 ensaios de posicionamento. Quase surtei. Aí eu falei, vou ter que decidir. Né? Então foi questão ali de um ano, assim. E aí foi por uma questão de onde o meu coração tá batendo mais. Porque até hoje eu poderia fotografar família, eu poderia fotografar casamento. Gente, eu amo fotografia. Eu poderia fotografar, inclusive,
Eu tenho vontade, cada dia, de abrir uma empresa em cada nicho diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo que faz foto de família. Sim, postava na época, até que eu separei. Eu separei Por quê? Justamente, quando eu falo sobre nicho, é porque eu já vivi. Eu não vou falar nada para vocês aqui do que eu não vivi, tá? Eu separei os perfis e facilitou muito a venda. Por quê? Porque assim, ó, família e posicionamento são dois conteúdos, são dois nichos que não casam, entende? Não é às vezes o mesmo público, não é a mesma dor, não é a mesma dificuldade. Como é que eu vou falar com os dois no mesmo Instagram? Não tem como. Eu prefiro facilitar minha vida. Até eu descobrir como que faz isso, alguém descobrir e conta para as outras. Mas eu preferi facilitar minha vida e separar. Sim, quando fala com público específico, gente, o dinheiro tá aí. Falou com público específico, ele se conecta contigo, tu se conecta com ele. Sabe aquela coisa? Hoje, eu, graças a Deus, sou muito grata a Deus, porque realmente, sim, me ajudou muito, não fez tudo, né? Eu que ajudei um pouquinho, mais atrapalhei do que ajudei. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um público que, assim, valoriza o que eu faço, paga o que eu cobro. É uma experiência boa para ela, é uma experiência boa para mim. Sabe, aquele público assim, não tem problema hoje com os meus clientes. E, gente, eu já tive tanto problema com cliente não me valorizar, já fui até humilhada em ensaio. Olha, eu acho válido, eu fiz, né? No meu caso, eu fiz. Eu vou te falar o que eu fiz. No meu caso, eu separei os perfis, deixei o de família e deixei o de posicionamento. Foi onde eu criei esse que vocês veem ali, tá? E aí, na época, eu tinha uns 6 mil seguidores no de família e no de posicionamento eu estava criando do zero. Mas, assim, com menos de 1.000 seguidores, eu já estava fazendo mais de 15 mil reais no meu perfil novo. Então, eu separaria, tá? Vamos lá. Educa... A educação, quando tu mostra que tu sabe o que tu tá fazendo, tu constrói confiança. E que a gente compra de quem a gente confia, né? Vocês não compram de quem vocês não confiam, né? Então é isso. Conexão, fazer. Olha, gente, aqui tá o segredo do negócio da cliente falar assim: eu vou fotografar com a Fabi, não vou fotografar com mais ninguém. É tu. Eu tenho clientes que fotografam comigo desde 2022, desde 2021 até hoje, estão ali fiéis, mesmo eu tendo. Eu cobrava R$ 500. Hoje eu cobro 3.000, elas pagam. Não são todas, é óbvio que eu deixei muitas para trás, né? Porque muda. Mas assim, quando tu se conecta com a pessoa, quando a pessoa vê o valor em ti, quando ela vê pontos em comum contigo, quando ela, sabe, quando ela tem essa proximidade contigo, quando ela se conecta com a tua marca, com a tua história, isso é ficar falando de ti o tempo todo? Não, mas é trazer pontos de ti. É porque, assim, nosso conteúdo sobre o nosso cliente, né? Não dá pra gente ficar falando da gente, senão parece muito narcisista. Mas trazer pontos de conexão. E o que que tu vai trazer? Eu, particularmente, poderia fazer só uma aula só sobre isso, tá? Sobre o que trazer e o que não trazer. Porque posicionamento também não é sobre expor a tua vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente traz recortes intencionais, tá? Quais são os conteúdos, então? Tá, só para dar um exemplo de conteúdo de conexão, deixa eu só ver. Vocês estão ficando com alguma dúvida? Vão me mandando aqui, tá? Eu tenho propostas, sim, fechadas por quantidade de foto. Mas eu cobro pela experiência de fotografar comigo. Não é por quantidade de foto. Tanto que às vezes eu tenho até vontade de tirar a quantidade de foto e dizer, ó, quantas fotos eu achei que ficou boa, te envio. Sabe? Porque o ponto, eu não tô cobrando pela foto. Eu não cobro pela foto, eu cobro pela experiência, por tudo que eu vou entregar para ela. Por ela estar ali comigo, pelo meu tempo, não pela quantidade de fotos, tá? É, não. E vai ficar cada vez mais caro. Nessa hora fica cada vez mais caro. Em nome de Jesus. Tá? Conteúdos, então, de conexão. Abriu um estúdio. Vi que a Amy, inclusive, abriu o estúdio. Parabéns, linda. Muito bom. Fiquei muito feliz por ti.
É muito bom a gente ver, né, outras fotógrafas crescendo, ampliando. E, gente, assim, o meu objetivo com essas aulas é justamente conseguir melhorar o mercado da fotografia, porque é muito desleal essa competição de preço, sabe? Eu vejo, assim, que fica todo mundo se matando para tentar vender e tá todo mundo cobrando barato. Tem que elevar o nível, tem que elevar a régua. Ai, muito feliz, Bruna. Vamos lá. Os conteúdos de conexão. Tô mudando de estúdio. Conta. Faz um vlog. Mostra tu chorando mesmo. Mostra, porque assim, não é nada. Entende? É algo que tu sonhou durante muito tempo. Tu tá conquistando, compartilha as tuas conquistas com as pessoas. Compartilha, claro, com intenção, né? Vai saber ali o que tu vai falar. Mas assim, a vulnerabilidade conecta, gente. Vulnerabilidade conecta. Elas amam comemorar com a gente os nossos processos, tá? Então, conteúdos aqui que vão vender, mostrar transformação de cliente. A fulana chegou até mim assim, agora ela tá assim. O perfil da fulana era assim, agora o perfil da fulana tá assim. Para quem trabalha com posicionamento. Gente, me tragam outras áreas, se não tá ficando claro para outras áreas, tá? Para outros nichos. São princípios, e princípios vão ser aplicáveis em qualquer área. Não é somente para fotógrafos de marca pessoal. Estou falando que a maior parte aqui fotografa a marca pessoal, né? Bastidores. Como você conduz? Qual é a diferença de fotografar contigo né, não fotografar? A pessoa não sabe, ela não sabe como é a experiência contigo. Mostra a experiência contigo. Ai, Sá, mas eu não tenho ninguém para me gravar. Prazer, tripé. Tripé. Sejam muito amigos, tá? Salva a nossa vida. Comprei, inclusive, e eu tenho videomaker, tá? Hoje eu tenho videomaker. Arrumei o marido videomaker. Ele não era videomaker quando a gente se conheceu, ele se tornou videomaker. Mas eu comprei um tripé de 1,80 m, mesmo tendo um videomaker. Ah, por que você está fazendo isso, Sabrina? Porque assim, ele tem as coisas dele, às vezes eu quero pegar, produzir meus conteúdos, eu quero ter liberdade de poder colocar ali o negócio para gravar e gravar meu bastidor para cliente. Se tu tem também um passo a passo, é muito boa a Duda falando, já casei com um filmmaker pensando nos benefícios. Muito bom. Gente, é muito bom quando tu tem. Eu tenho a minha equipe, né, que trabalha junto comigo, a Su faz os bastidores às vezes também. Hoje o Ariel, mas tem feito os bastidores. Mas é muito gostoso quando tu consegue ter equipe para tu não precisar te preocupar. Eu sei disso, eu não estou sendo hipócrita aqui em falar que não, tá? Mas, durante muito tempo, eu fiz com tripé. E até hoje, quando é necessário, eu faço. Então não é desculpa, é falta de. Ah, sabe, mas eu não tenho hábito. Bora criar? Vamos criar, né? Porque se eu te falar que tu fazer bastidor, tu vai aumentar as tuas vendas, tu vai fazer? Que ela vai. Posta, mas não só gravar, posta. Tá? Posta também, não só grave. E aí, ó, perfeito. Gente, assim, dia do ensaio, uma coisa que eu sempre fiz, ó, bônus, uma coisa que eu sempre fiz desde o início, é dia de ensaio. Então, dia de ensaio, eu vou terminar, sei lá, comecei a ensaiar 4 horas, terminei às 6. Eu sei que eu não vou terminar antes de eu postar bastidor, enviar a prévia. Sabe por quê? Porque a cliente está na emoção, ela vai querer compartilhar tudo. Cada vez que uma cliente compartilha, eu atinjo todo o núcleo daquela cliente. Marketing gratuito. Que delícia. Sem precisar pagar R$ 1 para entregar para outras pessoas. E com a cliente falando bem do meu trabalho. Mostrando os bastidores, eu mostrando a minha experiência, mostrando o meu diferencial, mostrando o resultado, mostrando que eu sou ágil, mostrando todos os meus diferenciais. Muito fotógrafo não vende porque tá deixando de fazer o básico. É o básico. Para mim, isso é o básico. Se não tá vendendo, sério, teve uma fotógrafa que eu conversei no direct, que ela tem um trabalho impecável. Mas lindo, 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 lindo. E ela me falou que ela não fechou um contrato esse ano.
Não fechou um contrato esse ano. Minha amiga, como? Mora em São Paulo. Como? Tu não tá passando teu trabalho? Ai, sabe? Mas eu só tô com o trabalho do ano passado. Bora pegar a repescagem. O cliente sabe que é do ano passado? Precisa falar que é do ano passado? Não, minha linda. Tu vai lá, pega o conteúdo, lembra do cliente, e aí a gente vai fazer isso daqui, ó. Construir narrativa, que delícia. Fale, ó, narrativa é o que detém o controle de percepção. Se tu não controla a narrativa, tu não controla a percepção. Não controla a percepção, as pessoas te veem como elas quiserem. E pode ser só como, ah, gente, sério, eu tenho tanto ranço com as pessoas que não valorizam fotógrafo, vocês não têm noção. Porque sempre fica aquela coisa, tipo, ah, eu sou fotógrafo, sabe? Tipo, ah, fotógrafo ali das fotinhas. Por favor, disso, por favor. A gente, como fotógrafo, tem uma coisa que as pessoas não têm, é um olhar sensível. É feeling com as pessoas, sabe? De direcionar a pessoa. Quem trabalha com pessoas, gente, a maior parte de vocês trabalham com pessoas, né? Não trabalha assim com, digo, com ensaio individual. Não trabalham tanto com evento, né? Não que evento a gente não tem que lidar com pessoas, né? Mas é diferente. Direcionar cliente, de tu fotografar algo acontecendo, é diferente. Tu tem que ter o feeling. Esses dias eu tava até num evento e aí eu conversei com o fotógrafo, pedi até pra ele fazer uma foto minha, né? E aí ele falou assim, ai, sabe que eu tava até copiando a tua edição das fotos, porque a Ju gosta muito, não sei o que, não sei o que. Mas assim, guria, não tenho feeling pra fotografar ensaio, como tu faz. O que que tu faz? Ele falou assim, qual que é o teu segredo? Ele é de evento? Eu falei, eu não tenho feeling pra fotografar evento, como tu faz. Né? Eu a escolho. Mas vamos lá, pra narrativa. Até aqui, tá ficando claro? Me deem feedbacks. Tá. Quero compromisso com a venda, com o conteúdo que vende, hein? Eu quero ver vocês postando, me falando, marcando. Eu já meio que já postaram um story aqui, me marcaram. Muito bom. Feliz. Vamos lá. Quem controla a narrativa controla a percepção. Ju, pior que não vai ficar gravado para todo mundo. Vou deixar só para os mentorados. Mas continuando. Quem controla a narrativa controla a percepção. E quem controla a percepção controla o posicionamento. Posicionamento, o que que é? Vamos recapitular, a gente que vem de posicionamento? É como o nosso cliente nos vê. Qual é a percepção que ele tem sobre nós? Se eu não controlar a narrativa, ele vai me ver só como uma fotógrafa das fotinhas. Se eu controlo a narrativa, ele pode falar assim, nossa, ela não é fotógrafa, ela é estrategista demais. Ou ela é, assim, a salvadora da minha pátria. Faz foto como ninguém. Eleva a minha autoestima. Ele não vai te colocar só como fotógrafo, tá? Então, a gente vai começar pela atenção. Primeiro ponto, a gente precisa chamar atenção. Quem detém a atenção, detém o dinheiro, né? Foi o que a gente falou lá no início. Atenção, depois a gente vem para a situação. Então, o que está acontecendo? Qual que é o contexto? A gente tem que contextualizar. Mas nunca dá para a gente chegar matando a charada logo de início. Nunca. Nenhum conteúdo. Não matem a charada logo de início. Tá? O desfecho é pro final. A gente não pode começar um conteúdo já dando a moral dele. Tá? Então, atenção. A gente aí situa o cliente, né, da situação. A gente vai aterrissar com ele. A gente vai apontar a dor e vai dar daí a nossa solução e o desfecho, tá? Gancho, que chama atenção, que bate com a dor, desejo ou dificuldade dele. Por isso que a dor, desejo e dificuldade é tão importante. Faz a aterrissagem, gera a identificação da situação. Por exemplo, eu vou até mostrar aqui para vocês como que eu fiz isso hoje, tá? Primeiro story da Roberta. Tem, ó, eu comecei assim, ó, de forma despretensiosa.
Tem muita galeria linda para entregar essa semana, e algumas delas já foram entregues, como essa da doutora Roberta. Já marquei ela. Inclusive, gente, façam colaboração com seus clientes, tá? Ela aceitou minha collab ali e está entregando para muitas pessoas do público dela. E é bem o público que eu quero atender, são médicos, pessoal da área da saúde. Agora, uma pergunta sincera. Você acredita que é possível ser divertida sem perder a autoridade? O que eu estou fazendo aqui? Puxando um gancho. Estou fazendo uma pergunta, estou puxando um gancho, estou chamando a atenção. Aí eu trouxe a aterrissagem. Essa foi uma das dúvidas que a Roberta apresentou quando eu falei sobre o arquétipo dela, que é o bobo da corte. O quê? Que arquétipo? O bobo da corte? O que é isso? Mas ela já está começando a entender um pouco mais de como a Roberta se sentiu quando eu trouxe isso para ela. Depois eu comecei a explicar um pouco mais sobre o que era aquele arquétipo, para quem não conhece. Né? E trouxe o problema. Qual que é o problema? Qual que é a dor? Ela é psiquiatra. Como que eu vou trazer um lado divertido se ela é psiquiatra? Não é a dor que a tua cliente tem? Ela fala assim, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou me posicionar se eu não quero perder minha autoridade? E aí foi onde eu comecei a mostrar a minha solução. Olha, e me posicionar. A gente não é uma única coisa. Existem versões diferentes dentro de quem somos. Por isso que a intenção é a chave. Então, eu já mostrei o quê? Que cada ensaio a gente tem a construção de intenção. Aí eu fui e mostrei a parte de estratégia, né? O porquê que eu usei isso, porquê que eu construí aquilo. E depois eu já fiz o pitch. Claro, coloquei algumas fotos a mais para gerar desejo, né? A gente é fotógrafo. Então, coloquei as fotos para gerar desejo. E no final, eu coloquei: quer construir a sua análise de arquétipo e construir a estratégia? Quer fazer a sua análise de arquétipo e construir a estratégia de imagem para o seu ensaio profissional? Responde aqui. E, gente, as pessoas responderam. Eu já agendei umas 2 reuniões para amanhã. Hoje fiz 2 reuniões, vendi o ensaio. Eu fico tão empolgada assim. Não é só por causa da venda. Muito bom, Emily. Mas é pelo que eu sei que eu vou agregar naquela pessoa, sabe? Eu sei o poder que tem dela viver o ensaio comigo. Eu sei o que eu entrego para ela. Eu confio no que eu entrego. Então eu fico feliz porque eu sei que vai ser incrível. Eu sei que ela vai ser o meu case de sucesso, onde eu vou mostrar depois para outras pessoas que ela chegou até mim assim e eu transformei o perfil dela nisso. Confiança, né? E a outra, a gente está negociando agora a mentoria. Porque ela veio para fazer o ensaio, eu fiz a reunião com ela, ela falou, na realidade, ensaio, eu acho que vou precisar da sua mentoria. A gente está negociando agora a mentoria, tá? Então, assim, entenderam essa parte da narrativa? Tá. Se vocês forem tendo dúvidas, vão me mandando aqui, tá? Sobre a narrativa. Faça até se tornar bom. Não precisa postar, faz. Claro, se postar é melhor, né, gente? Ah, vocês acham que não tá bom, às vezes tá maravilhoso. Não posta, perde venda. Todo dia tem gente entrando no teu perfil. Aí tem um dia que tu não tem stories lá. Tem um dia que não tem post novo. Juro que eu já entrei em perfil de fotógrafo que eu pensei, será que ele ainda é fotógrafo? Porque postou em janeiro, não teve um post em fevereiro. Pra mim, quem é fotógrafo tá produzindo conteúdo, gente. Tá postando foto, tá postando ensaio. Vamos abrir aqui o áudio para tirar dúvidas? Eu sei que é bastante conteúdo e que é bem profundo. Eu trouxe, por mais que tenha coisas que a gente aprende, né, com outras pessoas, tudo que eu busquei trazer aqui é o meu método, é como eu faço, é como eu penso. Ninguém tem dúvida? Não acredito que a aula foi tão boa assim, eu não tenho uma dúvida. Deixa eu ver.
Bruna falou que amou, agora colocar em prática. Tô sem microfone, mas eu quero saber se na tua entrega dos materiais tu também faz algo a mais. Como assim, Duda? Que algo a mais? Ah, gente, eu tenho várias coisas a mais no meu ensaio. Eu não faço só as fotos. Eu entrego análise de arquétipo, eu entrego análise de estratégia, construção de estratégia. Tanto que eu vou aumentar os preços agora em março. Né? Eu falei, não, já deu desse preço aqui. Que tá o mesmo preço faz mais de um ano, eu mudei um monte de coisa, estou entregando muito mais e não mudei o preço. Sim, sim, posso falar. Posso falar sobre isso, Fabi? Tá, vamos lá. Eu vou primeiro responder da Fabi, tá? Sim, eu organizei da seguinte forma. Vamos lá para a minha organização dos posts para as duas próximas semanas. Qual é o meu objetivo? Primeiro de tudo, o que, que eu quero com o meu conteúdo? Então, o meu objetivo para as próximas 2 semanas é falar assim, fulana, se tu tá achando que tu vai esperar para fotografar comigo em março, tu vai pagar outro preço. Tu vai fotografar comigo agora, tanto que eu fiz reunião hoje com a minha equipe e falei, ó, a gente precisa mostrar para ela que se ela não pagar agora, vai pagar mais caro depois. Ou ela não vai fotografar comigo. Né? Então, esse é o meu objetivo. Número de oferta, taxa de conversão, tá? Foco em. Daí, o que, que eu vou fazer nos conteúdos? Eu vou aumentar o nível de consciência dela sobre o meu negócio. Vocês concordam comigo? Olha só. Nessa sequência que eu fiz nos últimos dias lá no nosso Close Friends, eu não fiz isso ainda no aberto, tá? Eu não falei o quanto que eu investi em mentoria, eu não falei o quanto que eu investi em equipamento, eu não falei o quanto eu melhorei, refinei, aprimorei a minha entrega. E eu simplesmente vou cobrar 50% a mais do que o valor hoje. Do nada. Não vou falar para ela, não vou explicar para ela, não vou. Ela vai falar, tá, mas e aí? O que, que mudou de um ano para o outro? Vai cobrar mais caro por quê? Eu preciso elevar o nível de consciência dela. Porque se eu não elevar o nível de consciência dela, o que, que vai acontecer? Minhas vendas vão cair, né? Ela não vai querer pagar, porque ela vai achar que eu tô ganhando em cima dela. Ah, do nada, tá encarecendo as coisas, como assim? Então, antes de aumentar preço, a gente precisa elevar nível de consciência. Por que que eu tô fazendo isso? Dar justificativas, né? Mas sem falar, olha só, vou aumentar o meu preço. Sem ser literal demais, né? Vou aumentar meu preço porque, ó, os equipamentos estão caros, minha linda. Não vou falar isso, né? Vou falar assim, só no último ano eu investi mais de tanto em conhecimento, mais de tanto em equipamento. E o valor que tu paga hoje é o mesmo. Isso quer dizer que quem está no prejuízo sou eu. Tu tá no lucro. Chegou minha hora de ter lucro, que vai ser quando eu aumentar. Entendeu? Tenho dificuldade em fazer call com a cliente. Tu acha que seria bom pro meu nicho? Emi, me situa de novo quais são os nichos que tu atende? É que assim, gurias, depende do ticket médio, tá? Depende do valor que tu cobra. Se, por exemplo, eu cobro nos meus pacotes acima de 2.000, não tem como. E não só o preço, né? O ticket médio hoje é 3.500, o inicial é 2.000, mas o meu foco é sempre nos maiores, né? Não tem como eu ir ali oferecer para ela, sendo que hoje qualquer outro fotógrafo que ela for buscar vai estar R$ 500, R$ 1.000. E aí eu tô lá 3.000 e pouco. Por quê? Entendeu? Então, no meu caso, faz sentido. Que eu nunca vou conseguir explicar para ela tudo que eu entrego para ela, por que que eu cobro o meu preço. Se eu mandar para ela só pelo WhatsApp, ela vai falar assim, nunca mais eu vou responder isso daqui. Acontece, gente, às vezes acontece. Tá, vamos ver. Então, o primeiro passo é definir o objetivo que aquele conteúdo precisa gerar. Exatamente. Por quê? Porque a gente está produzindo conteúdo e precisa ter um objetivo. Porque senão fica só, tô postando as fotinhas. E tô sendo a fotógrafa que a mulher lá fala que eu sou. Só faz as fotinhas. Né? Então, eu preciso ter um objetivo com aquilo. Porque senão a gente só fica postando, postando. E não que assim, não tenha momentos, tá? Que eu não poste só pra postar. Assim, no sentido de, tô com um ensaio bonito, vou postar. Só que
existe momentos que a gente precisa, né? E quanto mais intenção a gente tem, melhor. Quanto mais é aquilo, a intenção vai ditar ali o resultado também, né? Vamos ver. A forma de trazer a cliente para a reunião. Peraí. É que, gente, assim, ó, não é tipo assim, não tem como dar uma dica. É script de vendas, é modelo de negócio, entendeu? Então, eu tenho todo um script. O meu script é para qualificar o meu cliente. Vocês viram que eu falei sobre isso no Story hoje? Eu falei, a gente precisa qualificar melhor o nosso lead. A gente precisa qualificar melhor a cliente que está chegando. Para entender se é momento dela, não é só, essa daqui é a minha cliente ou não é. É momento dela? Não é momento da pessoa. Deixa eu ver. Os meus entregáveis tem vários. Eu entrego desde Canva para ela só editar ali um modelo de post. Eu entrego estratégia de imagem, eu entrego. Gente, eu entrego até consultoria de conteúdo para as clientes. Deixa eu ver. Você faz conteúdos elevando o nível de consciência do público só nesses momentos específicos? Ou o ano todo tu busca criar conteúdos educando? Depende do meu objetivo. Por exemplo, eu tô assim, eu sou muito do, assim, vocês, só para fazer uma outra pergunta aqui, vocês analisam o fechamento da semana? Tipo assim, quantos clientes eu fechei essa semana? Quantos pedidos de orçamento me chegou? Eu faço isso, tá? Toda semana. Semana passada foi ruim de fechamento, não teve tantas pessoas que entraram em contato, não teve tanto fechamento. O que eu faço? Eu entendo que eu preciso elevar o nível de consciência lá no Instagram. Aí eu paro para fazer isso. Porque é fato, o Instagram, gente, é onde as pessoas vão ver o teu trabalho, vão lembrar de ti, vão ver o teu valor, sabe? Vão estar te consumindo. Então, às vezes ela vai lá pro WhatsApp, mas vou dar um exemplo para vocês. A cliente que eu fechei hoje, tá? O que eu fiz? Ela me chamou no WhatsApp. Não deu prosseguimento no WhatsApp, não respondeu mais no WhatsApp. Eu chamei ela no Instagram. No Instagram ela me respondeu. No Instagram ela me respondeu. Ela marcou a reunião comigo. Ela compareceu e ela comprou. Entendeu? Tá. Sobre os pets, M, quanto que tu cobra? Tem que ver o valor. Até R$ 1.000 é bem tranquilo no WhatsApp, tá? Vamos ver. O que seria seus entregáveis, tá? A menina das fotos. Qual seria seu diferencial que faça o cliente fechar com você de imediato? Raíssa, vamos lá, Raíssa. O diferencial, ele precisa ser muito pensado único e exclusivamente para você, tá? Por isso que entender o teu negócio, entender o teu posicionamento é o que vai fazer. Não adianta eu vir aqui te falar o meu diferencial. O meu diferencial, eu sou a Sabrina, eu tenho uma personalidade, eu tenho um padrão de comportamento, de personalidade, de entrega, entende? Então, eu posso falar os meus diferenciais. Isso é uma coisa que eu falo o tempo todo no Instagram. Eu deixo a cliente confortável, eu direciono bem, eu tenho feeling para ver ela, eu tiro fotos elegantes. Gostaria de vender pacotes maiores, mas parece que todas as clientes chegam para mim só querendo algumas fotos. Percepção de valor, elevar nível de consciência, Júlia. Porque algumas vezes, tá, Raíssa, já deixo aqui, Raíssa, peraí. Mesmo que algumas vezes elas comprem fotos extras, tenho dúvida de como conseguir atrair clientes dispostas a escolher um pacote maior. Então, meu amor, como é que tu oferta para ela? Como é que tu gera esse valor para ela de contratar? Por que ela vai escolher o pacote maior? E também tem muito a ver com o público. Hoje eu atendi uma cliente, eu estava em reunião com ela, e aí ela falou exatamente sobre isso. Eu acho que eu vou ter que desligar aqui a câmera e vou vir para essa daqui, que a minha bateria está terminando. Peraí. Raíssa, já falo aqui, tá? Já te libero aqui para falar, só para poder explicar aqui esse ponto. Aqui. Eu estava falando hoje com uma cliente e aí ela me trouxe esse mesmo ponto, assim. Eu falei, olha, daqui a pouco teu público está desalinhado no Instagram. Tu precisa ver se o público que tu está atendendo ali é o público que tu quer atender. Se não é o público que tu quer atender, tu vai precisar
ver quem é esse público e tentar buscar ele. Raíssa, pode falar, meu amor. Oi, Sabrina, oi, pessoal. Tudo bem? Olá, prazer, minha linda. Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Então, esse diferencial que eu te perguntei seria assim, como você apresentar para o cliente, para ele não ficar fazendo a comparação, sabe? Do que você traz e o que o seu concorrente. Aham. Vou te falar que, assim, por reunião é muito difícil as pessoas fazerem isso. As pessoas não Uhum. têm tanta essa cara de pau, né? Eu digo cara de pau porque eu acho, gente, meio chato, assim, a pessoa ficar comparando, porque são coisas diferentes, né? Mas tu sente que tu não tá conseguindo trazer os teus diferenciais, é isso? É porque acaba que as pessoas comparam, né? Tipo, igual a colega que acima falou, que eles buscam apenas fotos. Então, por mais que a gente entregue um diferencial, você tenha experiência toda dentro do estúdio, mas a pessoa ainda assim mesmo ainda olha no concorrente. Ah, mas o fulano só entrega 10 fotos. Então, Tá, você tem que ter um diferencial, um feeling diferente ali, né? perfeito. Vamos lá. Qual que é o teu ticket médio hoje? 850 mil. Tá, 850 a 1.000. E qual é o público que tu atende? Atualmente eu estou no gestante, né? Família, infantil, evento, mas eu estou querendo já migrar pro posicionamento. Então, já estou começando a falar disso mais dentro do Instagram e tudo mais para o pessoal saber que eu também faço isso, né? O que que eu me refiro em questão de público, tá? A classe também desse público, classe social e objetivos que esse público tem. Hoje, por exemplo, a semana passada eu atendi, e aí eu tenho dentro da minha empresa, só para contar aqui para vocês, a pessoa ela tem a opção de fazer um ensaio comigo ou fazer com a minha equipe, tá? Eu tenho um ticket acima de 2.000. Dentro da minha equipe eu consigo personalizar. Por quê? Porque tem pessoas que só estão querendo uma fotinha. E aí essas pessoas elas vão buscar por preço. O negócio, eu já falei, eu vivo falando isso para quem está no meu comercial, no meu atendimento. Eu estou sempre presente ali também, mas eu bato muito nisso. A gente não tem que ficar apegado nesse público. A gente precisa atrair um público diferente. E aí a atração do público diferente, como que tu vai atrair um público diferente? Às vezes tu está atraindo um público que não valoriza a fotografia. Por quê? Porque tu não está te posicionando para esse público. Sim, até aqui na minha cidade, igual eu te falei, que não tem, né? O pessoal só fazem as fotos mesmo. Então, eu já tenho os diferenciais dentro do estúdio. Porém, como eles estão com essa mentalidade treinada já de pacote fixo, só 10 fotos, 15 fotos, eles não pegam pela experiência, eles querem saber só de quantidade e tudo mais. Por mais que seja assim, um público de classe AA, entendeu? Mas eles não sei como abordar. Qual que é a tua cidade, Raiz? Chama Formiga, Minas Gerais. Minas Gerais, tá? E Uhum. quantos habitantes? 62, 70, acho que nessa média. Tá. É que assim, meu amor, o que que acontece? Se eu chegar ali no Instagram, tá? E eu não mostrar, gente, eu tenho gravado, gravem, bastidor, por favor, o bastidor vende. Como eu conduzo a minha cliente? O que eu falo para ela? As trocas que a gente tem. E é fato, olha só, uma vez eu comecei a fazer isso e virou um lema, assim, dentro do meu trabalho, dentro do meu negócio. Toda vez eu pegava e mostrava fotos para cliente no final do ensaio. Aí, elas falavam assim: Meu Deus, a parte mais difícil de fazer o ensaio com a Sabrina é escolher as fotos. São todas maravilhosas. Vou ter que pagar muito a mais. Olha só, uma cliente falou isso. O que eu fiz? Eu gravei ela falando. Depois daquilo dali, eu ia mostrar as fotos. A outra cliente, ela falava o quê? O mesmo que a outra tinha falado. Meu Deus, a parte mais difícil de fazer fotos com a Sabrina é escolher as fotos. Virou um lema, tu entende? Que daí eu postei de novo. E eu postei de novo. E sempre que acontece, eu posto de novo. Por quê? Porque isso vai criando uma mentalidade através da repetição. A parte mais difícil de fotografar com a Sabrina é porque as fotos ficam tão lindas que eu não tenho como escolher só 40 fotos. Eu vou ter que mudar meu pacote. Então, eu já vou preparado. Aqui também eu faço muito essa questão, sabe? Eu martelo muito com a cliente dentro do estúdio. Olha, o pacote de 50 fotos, todo mundo fecha, sabe? Fica martelando, é Mas difícil. tu falando, Hum? tu falando, Uhum. No ensaio mesmo, eu já começo a martelar com a cliente lá dentro do estúdio, tipo assim, já oferecendo o pacote perfeito. maior. Isso. Então, ela já fica com essa mentalidade. Só que assim, ó,
a hora quando ela entra em contato, porque tem muita gente que às vezes vê o valor e fala assim, nossa, tá caro. Depois que coloca para dentro da base, é mais fácil você converter. O problema é você trazer. Então, mas aí tem duas coisas. Uma, quando o teu cliente fala, ele converte mais do que tu. Ponto. Eu falar que o meu trabalho é bom, todo mundo fala. O meu cliente falar que o meu trabalho é bom, por isso que eu falo dos feedbacks. Peguem feedback com o cliente, pelo amor de Deus. Crie algo intencional para isso. Porque o que eu faço, gente? Eu tenho perguntas específicas para o meu cliente. Perguntas específicas para ele. Ele me dá o feedback que vai vender o meu trabalho. Ai, Sabrina, mas tu tá só pensando na venda? Óbvio que não. Eu entrego tudo para ele. Me dou de corpo e alma porque eu faço, porque eu amo fazer o que eu faço. Mas, para que eu continue fazendo o que eu faço perguntas estratégicas para ele me ajudar a vender mais. Entendeu? Então, assim, o teu cliente falando vale mais do que tu, 1000 vezes, tá? Mas vai construindo isso. E a repetição, gente, a gente precisa repetir, 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 fazer. No mínimo, postar 2 conteúdos de feedback por semana. Se tu tá construindo conteúdo todos os dias, 2 vezes por semana. Tá? Então faz isso. Tu tá percebendo essa dor? Primeiro, como tu falou, é mais fácil converter quando tá na base. Realmente. Muitas clientes entram para mim no pacote de 2.000, mas alteram depois. Muitas. E aí eu faço o quê? Eu já sei, principalmente durante o ensaio, gente, tem que aproveitar enquanto a emoção tá alta. Porque as pessoas têm contas na vida. Se eu sair do ensaio com a Raíssa, amei as fotos, e eu tô ali na emoção, me amei, me senti linda. Assim, meu Deus, Raíssa, eu preciso de mais fotos. E aí tu diz, aham, vamos vendo. Nunca mais. Amanhã eu passei numa loja, comprei uma roupa, não tem mais dinheiro pra te dar. Não tem mais dinheiro pra ti. Eu coloquei em outro lugar. Entende? Então, assim, se tu não pega na hora e diz assim, Sabrina, verdade, né? Nossa, esse ensaio tá muito lindo. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui pra ti, vou manter pra ti. Eu nunca faço isso, mas eu vou manter pra ti tu fazer o upgrade se tu fizer agora. Pronto, fez. Fez o Pix, pagou, tudo certo. Entendeu? Ela vai ficar com as fotos. Ou seja, geralmente você manda a galeria para ela escolher, você já faz essa curadoria, tipo, já manda a quantidade certa. Eu mando pra ela selecionar. Uhum. Ela seleciona e eu mando tudo. Tudo que eu faço. Até as fotos que fazer esse upgrade dentro do estúdio, depois você já manda a galeria. Uhum. Isso. Eu não deixo passar, não, porque assim, as pessoas sempre vão. Se o teu cliente não tá gastando dinheiro contigo, ele tá gastando dinheiro em outro lugar. E às vezes com coisa que não vai agregar o que tu tá agregando na vida dele, entende? Por isso que eu falo, eu sei que o meu trabalho é bom, tenho confiança nisso, eu não acho que eu tô fazendo nada de ruim pro cliente. Ele tá amando as fotos, entendeu? Ele tá me pedindo para eu fazer uma oferta para ele. A gente precisa ter mais esse pensamento, tá? Ficou claro? Perfeito. Emily perguntou aqui, então, quando eu fechava só no WhatsApp, tu enviava PDF, o pessoal já respondia na hora? Gente, o pessoal nunca responde na hora. Isso é fato. O pessoal, ela pega o PDF, o que ela faz? Ela vai lá para baixo, vê o preço, para ver se cabe no bolso dela. Quando tu manda PDF, é assim. E aí, o que que acontecia, tá? Eu tenho que fazer follow-up, eu tenho que mandar mensagem. E aí, Fabi, conseguiu olhar? E aí, ficou dentro do que tu estava esperando? Vamos fechar tua data. Tem que mandar. Então, se tu não. A pessoa não responde na hora. Tu vai ter que mandar mensagem. Às vezes a pessoa não vai te responder, tu vai ter que mandar. Vocês acreditam que mesmo eu fazendo tudo isso, eu faço follow-up, eu acompanho, eu tô sempre em cima do comercial. Semana passada eu falei com uma cliente que tinha vindo por indicação, nunca mais me respondeu e eu fui ver que ela tinha feito fotos com outra pessoa. Aí eu mandei mensagem e falei, e aí, fulana? Porque eu busco saber, tá? Não é por mal, mas eu quero saber por que tu fechou com outra pessoa. Eu busco saber, eu quero saber. Por quê? Pra melhorar o meu processo. Aí ela falou, Sá, na realidade, assim, ó, tu não me mandou mais mensagem, tipo, acho mais rápido do que a outra pessoa mandou. Aí eu fechei conta, que me mandou mensagem. Mas dela que não tinha me respondido. Eu mandei mensagem, ela não me respondeu. Mas a outra pessoa mandou mais mensagem do que eu. E vendeu. Entendeu? Vamos lá. Como ser estratégica na hora do feedback? Lembra da dor, dificuldade, desejo?
Faz perguntas pro teu cliente que ele vai te responder isso. Busca perguntas para ele que, tipo assim, e aí, fulano? Porque assim, tu não pode... Gente, o tanto que eu errei nisso durante tantos anos, uns 4, 5, olha, sei lá, foi muito recente que eu mudei isso. Uns 6 meses para cá que eu mudei. Fazer pergunta estratégica. E aí, fulano, como é que tava se sentindo antes? O que mudou? Entendeu? A gente pode fazer uma aula só sobre a experiência do cliente. Só sobre experiência. Porque a experiência do cliente transforma, isso é um ponto. Como fazer o cliente dar bom feedback? Entrega, serve, entrega o teu melhor, faz o teu melhor. Gente, assim, ó, que nem eu falo pra vocês, eu me dou de corpo e alma. Enquanto eu tô ali no ensaio, se eu não tiver nenhum outro ensaio, às vezes eu passo do tempo, eu entrego tudo, eu me jogo no chão. A parte mais autoridade fica mais na imagem antes do ensaio. No dia do ensaio, ele vai ver a parte mais profissional mesmo. Que é fotógrafo, se joga no chão, faz umas poses esquisitas mesmo. Mas eu entrego tudo que eu tenho. Eu entrego o melhor para ele, porque eu sei que aí tá um ponto, anotem isso. O segredo do sucesso é o teu cliente ter mais retorno do que aquilo que ele tá te pagando. Aquilo que ele recebe tem que ser muito mais do que aquilo que ele tá te pagando. Vocês conseguiram entender isso? Maior é aquele que serve. Sempre, sempre. Maior é aquele que serve, tá? Então, sirvam, entreguem o melhor. Não sejam assim... Gente, eu cometi muito esse erro durante muito tempo. De ficar me esquinhando, sabe? Não vou entregar mais. Não, eu entrego tudo. Nessa aula, eu vim aqui determinado a entregar tudo para vocês. Entregar o melhor. Tô dando meu tempo, meu conhecimento. Mas eu quero que vocês tenham resultado disso. Eu quero que vocês saiam aplicando. Eu quero que vocês venham no meu direct e falem, Sabrina, apliquei, tive resultado. Vamos lá. Tu tem alguma estratégia de valores e quantidade de fotos nos pacotes para vender um específico? Sim, com certeza. Por isso a gente vai ter que fazer outra aula, senão fica disperso, ficar dando uma coisinha aqui, outra ali. Deixar o valor do primeiro pacote mais próximo do médio, isso aí. E deixar o mais... Gente, assim, eu sempre tenho o objetivo de vender intermediário. O mais caro para ancorar. Agora, no meu novo orçamento, eu vou ter uma proposta de 10 mil reais. Por quê? Quero vender ela? Não. Quero vender intermediária. Mas a do meio, né, que é a que eu quero vender. Mas se alguém quiser me pagar 10 mil reais, vamos lá, vou te entregar tudo. Vai ser uma proposta incrível. Entendeu? Vamos fazer mais aulas. Não, e vai vender. E o pior é que quando a gente... Gente, isso é um outro ponto, assim. Quando tu desapega de, tipo assim, quando tu... Primeiro, tu precisa ter muita confiança no que tu faz, pra tu desapegar, sabe? Desapega da venda. O teu cliente nunca pode sentir que tu precisa da venda, que tu precisa dele. Ele precisa sentir que ele precisa de ti. O desapego vira uma atração. E não é desapego de tipo, ai, tá, falou pra eu desapegar, não, nem vou mais pensar em venda, vou abandonar meu WhatsApp. Não, aí tu vai morrer de fome se fizer isso, não dá, né? Então, assim, ó, pega ali, responde as pessoas, seja rápida. Mas não fica com, não, e assim, o desespero, eu não tô falando só no que tu fala, a emoção, o sentimento, a energia. Não pode ter ansiedade, não pode ter desespero. Se tiver ansiedade e desespero, por isso que sempre que a gente entra num looping de problemas financeiros, vocês não percebem que piora até a gente chegar no fundo do poço? Quem já passou por isso? Começou a ter um problema financeiro, daí começou a ter outro, daí começou a ter outro, daí parou de vender, daí o emocional abalou, e daí não sei o quê. Quando vê, tá assim, ó, até o momento de dobrar o joelho e orar. Pedir socorro, Deus. Não aguento mais. Né? Então, assim, é porque a gente fica preocupado. Quando tu fica preocupado, tu não vende. Tá? Então, é importante que a dúvida, a preocupação, ela não esteja dentro do teu coração. E a gente pode fazer uma aula só sobre isso também. Eu vou querer agora de vocês, depois dessa aula toda que eu entreguei, se tiver mais dúvida, manda, ainda dá mais um tempinho, tá? Ah, tá, a Fabi mandou aqui. Como entregar muito mais do que ele pagou para receber?
sabe? Tem várias formas. Uma das formas é, e eu amo isso, toda vez que uma cliente chega no meu estúdio, ou ou eu vou receber ela, gente, eu abraço, eu converso, eu dou assim, eu dou meu tempo, eu dou meu conhecimento, sabe? Eu agrego na vida dela, eu converso com ela. Só o fato, assim, do como eu trato bem a minha cliente, ela já quer. Tem cliente, gente, juro pra vocês, tem cliente me contrata pra me ver, pra conversar comigo. Teve uma que me mandou esses dias, tô com tanta saudade de ti, vou te contratar. Tem que postar esses feedbacks. Por quê? Porque eu me dou ali para aquela pessoa e ela vê que é genuíno. Ela vê que eu gosto de estar ali, eu realmente gosto. Antes de começar cada um dos ensaios, gente, eu oro. Eu falo, Senhor Jesus, usa a minha vida para curar feridas dessa pessoa. Que eu não sei o que essa pessoa está passando na vida dela, mas que eu possa ser um canal de luz na vida dela. Que através da minha vida ela possa ser curada. Eu não sei o que essa pessoa está passando. Eu não sei qual é a história dela. Eu não sei o que ela carrega no coração dela. Mas eu sei, gente, que a imagem, que a forma como ela se vê pode ser transformada através da experiência que ela está tendo ali comigo. Eu tenho propósito no que eu faço, eu tenho clareza no que eu faço. Então, não é assim de, ai, meu Deus do céu, eu tenho que entregar foto a mais para ela. Não. Não é só sobre isso. Não que eu não entregue, às vezes também entrego. Mas é o ponto de o que é intangível. Isso não tem preço, não tem preço. Geralmente, como abordar a pergunta de qualificação para o cliente dar um feedback? Depende, qualificação é um ponto de ter qualificação para venda, né? E feedback é outro ponto, tá? Feedback é o que eu peço depois para a cliente, depois que ela já fez. Quer abrir o áudio para falar? Sim, eu coloquei errado aí, perdão. Como Tá. que você pergunta se você manda após a entrega? Você pergunta, ei, você gostou e tal? Como que você aborda nessa pergunta, né? Como que você faz essa pergunta para o cliente? Depende, tem várias formas. Tem vezes que eu faço no próprio ensaio, que eu vejo que ela está emocionada. Uhum, Isso é uma coisa legal de ter também alguém filmando, né? uhum. Vezes assim, gente, sério, toda experiência que eu construí hoje no meu ensaio, a gente pode fazer uma aula só sobre experiência. Foi muito. Faz muito sentido para quem eu sou, para as coisas que eu acredito. Então, desde a experiência, tem vezes que a gente termina a respiração, ela tá chorando. Só ali ela já me tá dando, já tá me dando um feedback, sabe? Que o quê? Que aquilo dali tá emocionando ela. Que aquilo dali tocou no coração dela. Então, isso dali as pessoas já querem fotografar comigo porque eu gero algo. E isso é uma coisa. As pessoas estão tão no automático, gente. O mundo está tão no automático. A gente está tanto pensando que é só foto por foto, que é dinheiro por dinheiro, sabe? Que quando tu faz qualquer coisa de diferente, ai, Sabrina, mas as minhas clientes não são assim. As minhas também não eram. Eu que construí isso. Com o tempo eu construí isso. Com clareza eu construí isso, mas teve um início, né? Teve um início. Então, foi quando eu comecei a entender. Gente, assim, eu falo para vocês, até a respiração eu tinha vergonha, vocês acreditam? Tinha vergonha de fazer a respiração no início com a cliente, que eu faço hoje todo, processo meditativo. Por quê? Eu medito todos os dias. Tem a ver comigo. Eu medito, né? E me salvou muito a meditação. Então, tudo que eu criei, mas assim, no início eu tinha vergonha, porque eu pensava assim, o que a pessoa vai pensar de mim? Será que ela vai querer fazer isso? Ser mais intencional na vida, é isso. É acordar de manhã e pensar o que que eu vou fazer hoje, o que que eu quero na minha vida, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, quanto que eu quero faturar. Hoje eu falei para o Senhor Jesus estava falando de mim, Deus, tu pode mais, faça um milagre acontecer, eu não vou nem colocar uma meta, coloca a tua meta. Então assim, já hoje de manhã. Mas assim, todos os dias eu penso, quanto eu quero faturar, o que eu quero fazer, o que eu quero entregar, como eu quero viver a minha vida. Intenção, intenção, intenção. Presença, presença, presença. Para de estar no automático. Para de procrastinar as coisas. A ansiedade, olha aqui, ó, vou até ler. Minhas maiores vendas foram total sem preocupação. Parece que a ansiedade só trava a prosperidade. É claro, a ansiedade, ela diz o quê? Deus, eu não confio em ti. Universo, eu não confio em ti. Por isso eu estou ansiosa. E falo isso, gente, de um lugar, de uma pessoa que está tratando a ansiedade. Estou tratando a minha ansiedade, né? É porque a ansiedade a gente acaba descontando em várias coisas. Na comida, nas fugas, às vezes paralisa,
Eu sei que não é fácil. Eu compartilhei com vocês nos meus stories que ano passado, para mim, foi o melhor e o pior ano. Teve coisas incríveis, mas o quanto de desânimo que eu fiquei boa parte do ano, porque eu estava acima do peso, porque eu comecei a ter problemas no meu comercial, eu tive que demitir pessoas importantes dentro do meu negócio, pessoas da minha família, coisas que ninguém imagina, coisas do bastidor que ninguém imagina, entende? Então, eu fiquei ansiosa, comi mais, engordei, fui perdendo a confiança em mim. Tanto que, assim, ó, as minhas clientes me resgataram muito. Teve uma cliente uma vez que entrou dentro do estúdio e falou assim: Sabrina, vem cá que eu vou orar por ti, porque a tua vida é abençoada. Porque tu faz coisas que Deus usa a tua vida. As minhas clientes me ajudaram a me resgatar nos momentos que eu tava, sabe? Que eu tava no caos, assim. Então, e realmente aquilo que a gente planta, a gente colhe. Qual a relação que tu quer criar com a tua cliente? Qual a relação que tu quer construir com a tua audiência? Que tipo de cliente, como tu quer se conectar com ela? Tu tá ditando para ela como tu quer se conectar com ela? A partir das coisas que tu compartilha? Claro, gente, não é que todo mundo não precisa ser que nem eu. Eu tenho isso, é meu, assim, de coração mesmo. Então, para mim faz sentido. A gente tem que buscar aquilo que faz sentido pra gente. Os nossos porquês. Né? Por que eu faço o que eu faço? A gente pode fazer uma aula só sobre o seu porquê. Comece pelo porquê. Isso influencia e prejudica muito nas vendas. O emocional, gente, total. Segredo para vender é felicidade, esteja feliz, atenda as pessoas felizes. Hoje, inclusive hoje, eu estava tão feliz atendendo aquela cliente, fiquei tão feliz por ela, porque ela fechou comigo. Não por causa de mim, porque se ela não fosse fechar agora, ela ia fechar depois. Que bom que ela fechou agora. Confiança no nível assim, porque eu sei o que eu entrego. Tá? Estou muito feliz com essa aula. Eu quero muito assim que vocês saiam daqui revigoradas, renovadas, prontas para colocar tudo isso em prática. É óbvio, gente, que tem muita coisa assim que vai ficar de dúvida, né? Porque é uma aula densa, tem muitas informações, que nem a Raíssa falou, cabeça borbulhando, tem muita informação, tem muita coisa, mas começa, anota, escreve, antes de fazer, antes de postar. As ansiosas estão on? Porque eu, ansiosa, sempre fui já fazendo o próprio story. Planeja, coloca nas notas, vai escrevendo, vê se faz sentido, fala em voz alta, tá? Precisa ter coerência, tá, meninas? Amei demais estar aqui com vocês. Coloquem em prática o conteúdo que vende e me tragam um feedback sobre essa aula também, tá? No direct ali, vamos conversar. Me tragam um feedback sobre essa aula, porque isso vai me ajudar muito também a entender se eu estou seguindo aí pelo caminho certo. Tá bom? É isso. Bom descanso para todas. Que essa semana seja muito abençoada. Vamos fazer os conteúdos e vender muito. Quero feedbacks de vendas depois lá no meu Instagram. Um beijo, meninas. Isso aí, ó, ricas, prósperas, amadas. Foi um prazer compartilhar esse tempo aqui com vocês.